pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Na verdade, a gente dá seguimento ao capítulo de estações elevatórias, que lembrando, tem 6 arquivos, né? 6 aulas, e nós estamos aqui na parte 3 da terceira aula. E agora a gente vai entrar, como vocês nunca imaginaram, num estudo mais aprofundado sobre as bombas, tá? O que é que a gente sabia até hoje sobre as bombas? O que é que a gente aprendeu desde hidráulica, instalações hidrossanitárias e o que a gente viu até agora? Que a bomba é mais ou menos assim, eu conhecendo a vazão de projeto e a altura manométrica, eu posso simplesmente escolher uma bomba com um catálogo a partir dessas informações. E nós vamos perceber agora que não é bem assim, tá? Que existe uma classificação gigantesca, essa é a palavra, gigantesca. Existe uma quantidade de variedade enorme de bombas, uma classificação muito longa, grande e até confusa também, que nós vamos tentar esmiuçar isso aqui para você, tá? Para que você realmente saia dessa aula conhecendo sobre bombas, tá bom? E que a gente vai realmente mergulhar nesse universo. E já deixando uma frase de impacto para vocês, que eu sempre tenho colocado as minhas frases de impacto na intenção de dar um norte do estudo para vocês. Eu tenho falado para vocês desde sempre que engenheiro hidráulico que não sabe analisar linha piezométrica é analfabeto hidráulico, né? Então nós fizemos ao longo da matéria de instalações hidrossanitárias, ao longo do capítulo de adutora, um gigantesco estudo sobre linha piezométrica, tá? Então tenho certeza que hoje vocês já sabem compreender, analisar e traçar linhas piezométricas com certa facilidade. E o outro filtro que eu vou colocar agora na cabeça de vocês é o seguinte: engenheiro hidráulico que não sabe analisar curva de bomba também é analfabeto hidráulico. Então engenheiro hidráulico que não sabe analisar curva de bomba e curva de sistema, e nós vamos compreender o que são essas curvas, a da bomba e a do sistema, também é analfabeto hidráulico. Então, nessa aula de hoje, a gente vai primeiro conhecer as bombas, tá? Para que na parte 4 a gente faça um estudo exclusivo sobre curvas de bomba e curvas de sistema, para que você tenha realmente um doutorado hidráulico, tá certo? Vamos para frente. Então, pessoal, estudo de bombas. Então, olha só, conceitos iniciais, o que é que eu começo dizendo? Qual é a finalidade da bomba, né? Captação de águas em lagos, rios, né, represas, isso aí você já sabe, isso aí não é novidade. Explotação de água subterrânea, ou seja, captação de manancial subterrâneo. Eu mergulho uma bomba lá dentro, uma bomba submersa, e essa bomba vai puxar água. Ou então eu coloco uma bomba aqui fora, mas tem que ser uma bomba preparada para isso, uma bomba com ejetor, né, uma bomba ejetora, para que a gente possa fazer essa captação. Ou então o aumento de pressão é o que a gente já viu, é o booster, né? Ou então o aumento de vazão ou ambos também é o booster. Então mesmo que eu tenha uma adutora por gravidade, eu posso colocar uma bomba nessa adutora desejando aumentar, por exemplo, a vazão. Ou mesmo que eu tenha uma linha reta horizontal, né, numa topografia plana e horizontal, ou seja, uma adutora plana e horizontal, onde eu não tenha que recalcar, elevar a água por cota superior, por cota maior, mas mesmo assim eu posso, por alguma razão, necessitar aumentar a pressão da água, seja para que a água consiga chegar na próxima elevatória, seja para que ela chegue na rede de distribuição com a mínima pressão dinâmica necessária por norma, que são 10 metros de coluna d'água. Então, por diversas razões diferentes, eu posso precisar implantar uma elevatória, né, uma estação de bombeamento ou um booster, seja para aumentar a pressão, vazão, sem que eu precise, por exemplo, estar captando água, ou sem que eu precise, por exemplo, estar recalcando água, tá? Também para adução por recalque, né? Ou seja, para recalcar a água, né? Essa é a finalidade primeira que a gente conhece, o recalque, né? Mas seja para, olha só, em esgoto, recuperação de cota em rede de esgoto. Professor, o que é a recuperação de cota em rede de esgoto? Nós sabemos que o esgoto se dá com escoamento em conduto livre, ou seja, ele se dá por gravidade, né? E a água não tem pressão, o efluente não tem pressão que empurre a massa líquida, né? Então esse empurrão ele vai se dar por gravidade, né? Então as tubulações de esgoto, todas elas, têm que ter declividade, desce pelo escoamento por gravidade. Só que, à medida que eu vou descendo, né, com as tubulações, ainda que com pequena declividade, mas ao longo dos vários metros, dos vários quilômetros,
de extensão de uma rede de esgoto, essa tubulação vai ficando muito aprofundada. O gasto com escavação, com corte, aterro e reaterro é muito grande, e aí eu vou, em algum momento, ter uma profundidade que é inviável. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, naquele ponto onde a profundidade já está muito alta, instalar uma EEE, Estação Elevatória de Esgoto, né? Essa estação elevatória de esgoto vai fazer o quê? Ela vai apenas naquele ponto elevar a água daquela cota lá embaixo para uma cota mais superficial, mais próxima da superfície novamente, para que a partir dali ele volte com a declividade da gravidade, né, com a declividade do escoamento normal, continuar descendo e escavando novamente, né, aprofundando novamente. Mas agora, a partir de uma cota mais elevada. Então, é uma outra finalidade. E vale ressaltar que o tipo de bomba, muitas vezes, que a gente usa para estações elevatórias de esgoto, são diferentes das bombas que a gente utiliza aqui, tá? Aqui, como a matéria abastecimento de água, a gente vai se deter apenas ao abastecimento de água, as bombas específicas do abastecimento de água, tá? Ou outras finalidades em áreas diversas do nosso interesse, como a indústria, por exemplo, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, uma bomba para puxar de um silo uma quantidade de shampoo, tá? Será que essa bomba pode ser a mesma bomba que eu utilizo para puxar de um reservatório inferior uma quantidade de água, né? Então a gente vai perceber que existem diferentes bombas para diferentes finalidades. Para o petróleo também é diferente, assim por diante, ok? Então vamos para frente, a gente viu aqui, a gente aprendeu aqui uma certa compreensão sobre a utilidade das bombas. Esse slide que eu tenho aqui, para mim é um dos slides mais importantes dessa aula, tá? Por quê? Porque ele vem coroar uma informação que eu venho sempre dizendo para vocês. Prestem bem atenção. Nós brasileiros temos uma mania que não é muito legal de entender que o preço de determinado equipamento é apenas o preço de aquisição desse equipamento, o preço da implantação. Tá? Então os prefeitos, eles militam muito, os governadores, eles militam muito nessa linha de pensamento, né? Então vai construir uma estação elevatória, qual é o preço para instalar a elevatória? Está errado. Realmente, o cara que vai fazer o orçamento vai dizer assim, olha, é o preço da bomba, é o preço da construção do prédio, da elevatória, é o preço da adutora e tal, tá aqui, ó. Então, tudo isso aqui é o preço da desapropriação do terreno, ok, deu X. Acontece que você tem um alcance de projeto, lembra? Então esse alcance de projeto aí é 30 anos. Mas ao longo desses 30 anos, essa bomba já passou pela sua vida útil em 10, em 15, talvez aí no máximo em 20 anos, né? E aí eu vou ter que comprar outra bomba. Então isso aí entra no meu custo, né? Porque está dentro do período do alcance de projeto. Uma outra situação é o custo com manutenção. Eu tenho, até porque a bomba tem uma garantia. Passou a garantia, a manutenção é paga por você. Então tem o preço da manutenção, seja da manutenção preventiva, seja de eventuais manutenções corretivas, tá? Tem também o próprio custo para isso operar, o custo com a energia elétrica, por exemplo, né? Ou de repente até, se o terreno não for da empresa, o custo do aluguel do terreno, tá? Então eu tenho custos aí que eu tenho que inserir nesse contexto. Esses custos são custos da operação. Então eu costumo chamar custos da operação e manutenção, né? Operação, no caso a energia elétrica, e a manutenção, como eu já citei. Então note que os custos totais eles se dividem em custos de implantação e custos de operação e manutenção. Esse é o erro da gente, de achar que o custo é só a implantação, tá? E aí isso já foi falado, por exemplo, no dimensionamento de uma adutora por recalque. A gente viu que o diâmetro econômico é aquele que resulta do custo total no menor custo, né? Do custo total. Quando eu superponho, né? Quando eu sobreponho as curvas do custo de implantação com o custo de operação, tá? Então, ciente disso, olha só como esse exemplo aqui é interessante, ó. Veja os custos relacionados à boa escolha de uma bomba. De todos os custos de uma bomba, olha só, somente 5% é a implantação. Ou seja, aquilo que você pensava que era o total, é apenas 5%. Você tem outros 95%. Isso aqui é um iceberg, pessoal. Isso aqui é um iceberg onde tem os 5% visto por cima da superfície e eu tenho ali 95% escondido. Olha só o que são esses 95%. 10% é manutenção e 85% é energia,
tá? Então, os custos totais, e isso daqui, manutenção e energia, está nos custos de operação. Então, olha o que é que eu escrevi aqui, ó. Uma bomba somente 10% menos eficiente, preste atenção, 10% menos eficiente, ela vai gastar mais. Então, eu estou colocando a energia elétrica aqui, ó, a eficiência eu estou colocando aqui, na eficiência o quê? Energética, tá? Então, 10% menos eficiente significa um gasto maior, que equivale a 10% de 85% do custo total. Representa 10% de 85% é 8,5% do custo total a mais. Sendo que, olha só, ou seja, 8,5%. E aí, eu queria dizer uma coisa. Vamos imaginar que essa bomba aí, menos eficiente, por ser menos eficiente, ela é mais barata, né? Então, vamos imaginar que ela é 20% mais barata. Olha só, é tentador. 20% mais barato. 20% é o dobro desses 10% aqui, né? Vamos imaginar que ela é 20% mais barata. Porém, ela é 20% mais barata porque ela é 10% menos eficiente. Se ela é 20% mais barata, eu vou economizar aonde? Na implantação. Barato para comprar, para implantar, o preço dela, né? O preço da bomba. 20% de 5 é 1. Então eu vou estar economizando 1% do custo total. Acompanhe o raciocínio comigo. Uma bomba 20% mais barata economiza com relação ao custo total apenas 1%. Porém, essa bomba que é 20% mais barata, ela é 20% mais barata justamente porque ela é 10% menos eficiente. Porém, esses 10% que parece ser menor do que os 20%, parece ser a metade apenas dos 20%, ele representa um aumento no custo total de 8,5%. Então, você reduz 1% de um lado, tá? Vou fazer até um gráfico bem legalzinho aqui, ó. Você reduz 1% de um lado, menos 1%, mas você aumenta 8,5% do outro lado. Você aumenta 8,5% do outro lado, né? Então, isso daqui vai me dar um resultante de quê? Isso daqui vai me dar um resultante de 7,5%, né? 7,5% mais. Ou seja, uma bomba que eu economizei 20% na implantação, tá? Gastou, no final das contas, 7,5% a mais. Olha a lógica desses números. Esse slide não fala, esse slide grita para você, tá? Então, olha a lógica desses números, tá? Então, realmente, qual é a grande mensagem que eu vou passar para você no início dessa aula? É dizer o seguinte: toda vez que você for fazer um projeto de uma estação elevatória, pegue essa dica, você vai fazer o seguinte: você realmente vai fazer o seu papel de projetista, calcular a vazão, calcular a altura manométrica, tá? A potência instalada, mas você vai contratar um fabricante de bombas para ele chegar e fazer um projeto disso aí. Você já sabe qual é a vazão e a altura manométrica, você vai bater com os dados dele, só que ele vai dizer o seguinte: olha, é melhor você colocar uma bomba de eixo horizontal, ou então não, é melhor uma de eixo vertical, não, é melhor colocar uma bomba com um rotor apenas, não, que é monoestágio, não, é melhor colocar uma bomba com 2 rotores, uma bomba multi-estágio ou com 3 rotores, não, é melhor uma bomba com uma saída ou com 2 saídas, não, é melhor esse modelo aqui, essa linha ou essa outra linha, tá? Então ele vai fazer esse projeto para você visando obter a maior eficiência possível, tá? E visando obter a maior durabilidade possível, a melhor vida útil possível, tá? Então, ninguém melhor do que o fabricante da bomba. Sabe aquelas lojas
de projeto de móveis modulados, né, que vendem móveis de cozinha, tem muita loja assim, né, que vende móvel de cozinha modulado. Ele diz o seguinte, olha, aí você pode contratar um arquiteto, um designer, ele faz o projeto e você depois vai nessa loja e manda fazer os móveis, né? Mas essas lojas, elas trabalham assim, você compra os móveis com eles, compra os materiais com eles e o projeto eles fazem gratuitamente. Né? Então você economiza no projeto e compra o material com eles. Então esses fabricantes de bomba, eles fazem a mesma coisa. Eles vão te dar realmente a melhor bomba, tá? Em relação a custo-benefício, tá? Então não se iluda, a melhor bomba não é a mais barata na implantação, não é. A melhor bomba é a que vai resultar no menor custo de operação possível. Não esqueça disso. Esse slide não fala, esse slide grita para você, tá? Então, passando essa mensagem, eu continuo dizendo aqui, ó, uma bomba bem escolhida, tem um payback, que é um retorno, né, um período de retorno bem pequeno, olha só, de 0,4 ano. Né? 40% de um ano dá 5 meses. Em 5 meses ela se paga. Uma bomba mal escolhida vai ter um payback gigantesco, vários anos aí para se pagar. Tá? Bom, classificação das bombas. Olha só o que é que eu escrevi aqui, ó. A literatura técnica sobre a classificação de bombas é muito variada, havendo diferentes interpretações conceituais. Aqui apresentamos uma classificação geral que traduz, a partir de pesquisas bibliográficas minhas e de textos comerciais, uma visão sobre as bombas centrífugas. Tá? Eu tenho muita coisa a falar já sobre esse slide. Primeiro, essa classificação é de apenas um tipo de bomba. Mas, professor, você não preferia primeiro apresentar os vários tipos de bomba para depois pegar esse tipo específico e classificar? Eu poderia fazer isso. E eu vou fazer isso após essa classificação, tá? No primeiro momento, a gente vai falar das bombas centrífugas. Por quê? Porque 90% ou mais das bombas utilizadas no mundo são bombas centrífugas. E a grande maioria das bombas utilizadas para o abastecimento de água são as bombas centrífugas. São elas que vão nos interessar aqui, tá? As outras bombas eu vou apresentar para vocês, para que vocês conheçam, mas nós não vamos trabalhar, usar nada disso. Tá? A gente vai trabalhar com as bombas centrífugas. Então, dentro do universo das bombas centrífugas, eu vou apresentar uma classificação aqui que não é unânime, tá? Eu não vou chegar, isso aqui é bíblico, é uma certeza. Não, isso aqui é matemático, 2 mais 2 são 4. Não. Existe uma divergência muito grande, existe uma diferença muito grande em termos de o que é classificar, de como classificar, sobre que aspecto classificar, sobre que parâmetro classificar. Não é simples entender a classificação das bombas. Mas eu procurei entender, compreendi e trouxe o meu entendimento para vocês. Eu acho que agora vai ficar mais simples. Então, falando aqui nesse caso, especificamente das bombas centrífugas. Elas podem ser classificadas sobre 12 aspectos diferentes aqui, ó. Altura manométrica, vazão de recalque, direção de escoamento, estrutura do rotor, número de rotores, número de entradas da bomba, admissão do líquido, posição de saída, velocidade de rotação, posição da captação, posição do eixo e tipo de carcaça. É grande, pessoal, é grande. É por isso que eu digo para vocês, olha, pessoal, o estudo de bombas, ele vai um pouquinho além do mero conhecimento de que escolher uma bomba é conhecer a vazão e a altura manométrica. Nós estamos tendo noção aqui desse pouquinho além o quanto que ele é, tá? Então vamos lá, nos próximos slides eu vou mostrar cada um deles, um por um, ok? Então o primeiro que vai aparecer, sem dúvida alguma, vai ser a altura manométrica. Então veja lá em cima que eu coloquei, quanto a altura manométrica. Peço para você que sempre que eu mudar o slide, olhe para cá, tá? Se baseie para saber sobre o que eu estou classificando. Então essa classificação é válida para o recalque de água limpa, de água sem sedimentos, né, de água tratada. São consideradas bombas de baixa pressão aquelas cuja altura manométrica são menores do que 15 metros por coluna d'água. De média pressão, de 15 a 50. E acima de 50, bombas de alta pressão. Ok? Para o recalque de esgotos sanitários, por exemplo, os limites superiores podem ser significativamente menores. Por quê? Porque eu não trabalho com esgoto sanitário com alturas manométricas elevadas. Né? Eu trabalho... Na água eu realmente preciso de uma altura manométrica elevada, ou para pegar uma adutora que tem 10 km de extensão e que sobe gradativamente ao longo desse relevo,
Eu vou precisar de uma altura manométrica elevada, porque eu vou ter muita perda de carga, vou ter uma altura geométrica grande, né, ao longo de 10 km. Ou então eu vou ter uma bomba utilizada numa edificação, num prédio de 30, 50 pavimentos, então eu vou ter uma altura manométrica grande. Mas para o esgoto não, eu preciso recuperar uma cota, né? Então eu estou recuperando 3 metros, né, nesse patamar. Então realmente para esgoto, os limites superiores, o que se considera uma bomba de alta pressão para esgoto, não passa longe dessas pressões aqui, são bem inferiores, tá? Então vamos passar para frente. Com relação à vazão, tá? A vazão a bomba é considerada de pequena vazão por vazões menores do que 50 metros cúbicos por hora, tá? De 50 a 500 metros cúbicos por hora, média. Acima de 500, grande vazão, tá? Aqui é a classificação que interessa, ó. Quanto à direção do escoamento do líquido no interior da bomba, como que a água caminha dentro da bomba, tá? Então olha só, eu tenho a bomba radial ou centrífuga pura. Eu vou logo apresentar as três, depois eu explico. A radial, a axial e a diagonal ou mista, tá? Então, ó, radial, axial e diagonal ou mista. Eu vou me deter um pouco nesses três slides, tá? A bomba radial também é chamada de centrífuga pura, tá? Que é a nossa bomba. Presta atenção aqui, ó. É quando o movimento do líquido é numa direção normal e perpendicular, ao eixo da bomba, gerado exclusivamente por forças centrífugas. Olha para cá. Isso daqui é o coração da bomba. Isso daqui é o rotor da bomba. A entrada de água, essa imagem é essa mesma, ó, aqui vista neste corte e aqui vista num corte como se estivesse vendo desse lado, ó. Então eu tenho aqui a entrada e esse daqui é o rotor da bomba, esse mesmo rotor aqui. Essa peça aqui chama rotor. Olhando por essa imagem, a água entra aqui pelo centro, ó. Ela entra por aqui. Então o eixo da bomba está girando aqui, faz de conta que isso aqui é o rotor. O eixo não, o rotor. E a água entra aqui, ó. Isso aqui é o rotor, né? Não é circular, mas faz de conta que é circular, tá? Tá girando aqui e aí, ó, a água entra. No que a água entra, ela é impulsionada por esse formato do rotor para a periferia, né? Quando ela é impulsionada, à medida que o rotor gira, ele transmite o quê? Energia à água, tá? Então, na hora que ele gira, ela é impulsionada para cá com energia, ela sai daqui com uma velocidade gigantesca, tá? Por curiosidade, você pode pegar alguns vídeos no YouTube que tem a pessoa construindo uma bomba centrífuga, um projetozinho piloto caseira, né? Fazendo isso em casa, com equipamentinhos que você tem em casa, tá? É muito legal. Veja esse dispositivo e veja ela funcionando para você ver o alcance da água, a pressão que é fornecida à água num equipamentinho caseiro. Imagina num equipamento industrial, em metálico, tudo direitinho, tá? Então, tá aqui ele girando o rotor, a água entra pelo centro, né? É impulsionada para fora com certa velocidade, né? E sai aqui com uma certa velocidade, com uma certa pressão. Então, vendo essa imagem desse lado, é assim, ó, ela entra por aqui, gira nessa câmara onde está o rotor, né? Na verdade, para essa imagem gira nesse sentido aqui e ela sai por aqui. Essa aqui é a saída. Notem, portanto, que a entrada, né, ela é perpendicular a quem? Ao rotor da bomba. E o movimento ali dentro, o movimento da água ali dentro, ele é perpendicular à entrada da água. Concordam? Portanto, essa bomba é uma bomba radial por isso, porque o movimento do líquido é na direção normal ao eixo da bomba. O eixo da bomba está aqui, ó. Esse aqui é o eixo da bomba, tá? Esse daqui é o eixo da bomba, ok? Então, se eu olhar para essa figura, o eixo da bomba está aqui, ó, certo? E aí, o movimento do líquido dentro é nessa direção, perpendicular ao eixo da bomba. Essa bomba aí é a bomba centrífuga pura radial. E note que a energia vai ser transmitida à água única e exclusivamente pela ação da força centrífuga. A água é empurrada para a parte mais externa do rotor, né? Então, é pela ação única e exclusiva da força centrífuga, ou seja, da rotação de uma peça, da rotação do rotor da bomba,
tá? Isso daí é a bomba radial centrífuga pura. Aí aqui eu tenho um exemplozinho, né? Um esqueminha, mesma coisa, tá certo? E aqui eu tenho também uma bomba que tem duas eu estou tentando entender aqui, duas entradas, eu acho, tá? Mas essa imagem aqui desconsidero. O mais importante aqui é essa imagem. Essa bomba, ela é empregada para pequenas e médias vazões, para qualquer altura manométrica. Vamos começar a entender o ambiente de trabalho de cada tipo de bomba, tá? Pequenas e médias vazões, daquelas que a gente viu, qualquer altura manométrica. Porém, caem de rendimento para grandes vazões, tá? Ela não é melhor para pequenas e médias vazões, mas ela funciona também para grandes vazões. Mas ela já não funciona dentro da melhor área de trabalho, dentro da melhor eficiência. A eficiência, o rendimento, cai para grandes vazões e pequenas alturas manométricas, tá? Além de serem de grandes diâmetros nestas condições. Então, se eu preciso de uma bomba, tá? Para grande vazão e pequena altura manométrica, como vai precisar de grande vazão, vai precisar de um corpo muito grande para transportar aquela água. Então, essa bomba vai ter que ser de grande diâmetro, tá? Então, isso daí torna a bomba um elefante branco. Termina que esse tipo de bomba radial não é muito indicada para esse tipo de situação, grandes vazões e pequenas alturas manométricas, ok? Bom, dando prosseguimento, acho que nós já entendemos a bomba radial ou centrífuga pura, aí agora a gente vai para a axial. Axial ou em linha, também chamada, é a famosa bomba como o mercado chama inline, é a bomba inline, o mercado chama assim, tá? Bomba axial, em linha, inline ou helicoidal. Professor, quais são as expressões mais usadas? Axial ou inline? Em linha, tá? Axial ou inline. É quando o escoamento se desenvolve de forma paralela, ou seja, coaxial, no mesmo eixo, né? Mesmo eixo, a mesma direção, e são especificadas para grandes vazões e médias alturas. Ó, grandes vazões, aquilo que a bomba centrífuga não atendia, a bomba inline atende, tá? Para grandes vazões perdão, e médias alturas, até 40 metros, tá? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece. Eu gostaria que você olhasse para essa figura aqui, tá? Gostaria que você olhasse para essa figura. Entrada, saída, tá? Entrada, saída. Se dizer igual, não é igual, olha só. Eu tenho uma hélice igual um ventilador. Puxa o ar de trás e lança o ar para frente. É o que essa hélice faz. Tá? Então, eu não tenho a água se deslocando aqui assim, ó. Eu tenho a água sendo sugada dessa região, ou seja, eu tenho uma pressão negativa nessa região, né? E a água sendo impulsionada para o outro lado, para de trás desse rotorzinho aqui, né? Que nesse caso eu chamo de hélice, tá? Então, vejam que eu tenho aqui o eixo da bomba nessa direção e a direção do escoamento é na mesma direção. Mesma direção. Tá? Isso daí é uma bomba axial, tá? Então, o mecanismo de arraste, o mecanismo de sucção dela é diferente do mecanismo de arraste de sucção da bomba centrífuga. Lá se dava pela força centrífuga, né? Aqui não. Aqui se dá por força de arrasto, pela sucção mesmo. É da mesma direção, tá? Então, aqui se dá exclusivamente por força de arrasto. É assim que eu transfiro energia à água, é que eu comunico energia à água por força de arrasto. Eu sugo na frente e empurro atrás, tá certo? Vejam que essa daqui é a bomba inline. E aí eu tenho uma diagonal, menos importante aqui, para o nosso caso particular, tá? É quando o movimento do líquido é na direção inclinada em relação ao eixo da bomba. Ela é um misto entre radial e axial. Ela é um misto, tá? Empregada em grandes vazões e pequenas e médias alturas. Ou seja, mais uma vez, ela atende aquela faixa onde a radial pura, a centrífuga pura, né, que a radial não atende, e também até uma faixa onde a axial não atende, tá? Que é aqui, ó, grandes vazões, pequenas e médias alturas, tá? Estruturalmente, caracterizam por serem bombas de fabricação muito complexa. Eu vou fazer uma propaganda negativa aqui. É o carro da Peugeot. Certo? Essa bomba aqui é o carro da Peugeot. É um carro lindo, mas dá um problema danado. A mecânica é ruim pra caramba. Não é a mecânica do Fusca, para quem entende de carro sabe o que eu estou dizendo, dentro dessa analogia, tá?
parte da energia é fornecida devido à força centrífuga e parte devido ao arrasto. Essa bomba não tem muito interesse para a gente não, tá? Então eu vou passar um pouquinho para frente. E aí eu pulo a classificação. Agora quanto à estrutura do rotor. Pessoal, o rotor é o coração. É o coração da bomba, como eu já tinha falado, tá? Note que eu tenho aqui 3 fotos e o esqueminha lateral ao lado de rotores. Olha, esse rotor aqui, olha a diferença, a evolução do de baixo para o de cima, desse para esse, para esse. Isso aqui, pessoal, é um disco, assim, ó. São 2 pratos, 2 discos, um paralelo ao outro, fechado, e a água está caminhando aqui no meio, ó, aqui dentro, tá? Ela está girando aqui dentro, certo? Ele é totalmente fechado. Eu lhe pergunto, você acha que nesse ambiente, nesse espaço, cabem sedimentos na água? Cabem pedriscos? Você acha que vai dar bom ou você acha que vai dar ruim isso daí, tá? Então note que o rotor fechado, ele não tem espaço para sedimentos. Então ele é indicado, fica a dica, para estações elevatórias de água tratada, onde eu tenho uma maior garantia de não haver sedimentos dentro da massa líquida, tá? Agora, note que se eu vier para cá, aí aqui eu já tenho uma situação melhor, já tenho um pouco mais de espaço. Então esse retor, que tanto pode ser o copo meio cheio, meio vazio, ou seja, é o semi-aberto ou semi-fechado, já que ele é semi, ele é meio a meio, pode ser chamado de um jeito ou de outro, ele é um pouco mais liberal do que esse daqui. Tá? Então esse é um pouco mais liberal do que esse, ou seja, ele admite receber água com uma certa quantidade de sólidos suspensos, de grãos, de sedimentos, pouquinho, lógico, né? Aí aqui eu coloco para recalque de águas brutas com sedimento. Então esse rotor aqui, o semi-aberto, é o que vai ser indicado para aquela estação elevatória lá da obra da captação. É o que vai ser indicado para as estações elevatórias, a montante da estação de tratamento de água, ou seja, aquelas que estão em adutores de água bruta, ok? E esse outro, pessoal, é para o esgoto, tá? Porque vejam que eu tenho espaços realmente abertos aqui, ó, para passagem dos sedimentos maiores, tá? Então esse rotor aberto é para bombeamento de águas residuais, tá? Ou águas brutas de má qualidade que possam possuir muitos sedimentos. Sabe aquele caso onde você tem um nível d'água muito pequeno, né? Você tem que colocar a tubulação de tomada lá, ele está muito próximo do fundo, está carreando lodo, também está muito próximo da superfície, que é onde a água tem maior velocidade, maior arrasto de sedimentos. De um jeito ou de outro está vindo sedimentos. Fora isso, o nível da água não é alto, mas a água tem uma correnteza, tem uma velocidade a ponto de ficar carreando sedimentos. Você tem ali muita turbulência. Pronto. Nesse tipo de situação aí, caberia você pensar em nem usar usar um rotor aberto, tá? Então tudo vai da sua sensibilidade como projetista, ok? Então, bom, visto aí a questão da estrutura do rotor, vamos para a próxima classificação, que é com relação ao número de rotores, tá? Qual é a diferença, pessoal, estética entre essa bomba e essa? Você diz assim, essa é mais compridinha. Ah, já sei, professor, é porque essa bomba aqui é com motor acoplado. Não, isso aqui não é um motor não, tá? Presta bem atenção nisso daqui, ó. Eu tenho aqui uma bomba monoestágio, que é uma bomba que tem um único estágio, ou seja, um único rotor, tá? Ela aberta, aqui é, ó, esse rotor aqui classifica para mim, pessoal, fechado, semi-aberto ou aberto. Você vai me responder isso daí lá no nosso encontro virtual, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês me digam é isso daí lá no nosso encontro virtual. Classifica esse rotor aqui para mim, tá? Então essa bomba aí, você vai classificar quanto ao rotor e vai dizer, olha, ela só tem um rotor. Então é uma bomba monoestágio. Essa daqui é mais compridinha porque ela tem mais de um rotor dentro. Então olha só, possui um único rotor. Essa daqui, olha só, ela aberta aqui, ó. Olha ela aberta aqui, ó. 1, 2, todos fechados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotores. Portanto, isso aí é uma bomba multiestágio. Professor, o que é que ele faz? Olha só, já dando uma palhinha
sob a noção de associação de bombas. Olha só, presta atenção. Reduz as dimensões, melhora o rendimento, sendo empregadas para médias e grandes alturas manométricas, como por exemplo, na alimentação de caldeiras, na captação de poços profundos de água e de petróleo, ou para elevação de grandes edifícios. Mas o que é que ela faz? Olha só, a água entra, tá? A água entra por aqui e ela vai primeiro receber uma certa quantidade de energia que eu vou chamar de H, altura manométrica, né? Eu vou chamar de H, em cada rotor. Então ela vai receber uma certa quantidade de energia H nesse rotor. Então ela entra sem essa energia e sai com a energia H. E ela sai para onde? Para o próximo rotor. Então ela já entra no próximo rotor com a energia H. Ela sai do próximo rotor com qual energia? 2H. E no próximo, ela entra com 2H. Esse rotor fornece outro H, então ela sai com 3H. No caso dessa bomba, que tem 6 rotores, ela vai sair com a altura manométrica 6H. Então, em outras palavras, a bomba multiestágio, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a altura manométrica tanto quantos forem o número de rotores. Tá? Mas, professor, vamos discutir, eu sei quais são as perguntas que vocês vão fazer. Mas, professor, não seria melhor eu associar bombas, seja em série, seja em paralelo, eu não vou entrar nesse mérito agora, uma dessas associações aí, em série ou em paralelo, ela vai resultar no aumento da altura manométrica. Mas eu não vou responder isso agora, porque nós vamos ter uma aula para isso. Tá? Mosquito voando. Então, o que é que ocorre? Sim, realmente eu posso, optativamente a isso, associar bombas. Agora, o que é que você vai analisar? Custo, disponibilidade no mercado, né? Quer dizer, existe uma bomba multiestágio que me ofereça essa altura manométrica? Se existir, é melhor do que comprar 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 monoestágios e associar em série. Eu vou ter 6 bombas funcionando, é mais complicado, preciso de mais espaço, tem maior gasto com energia, tudo isso, né? Então eu tenho que ter essa atenção. Agora, poxa, não existem aqui, então eu posso ter que associar bombas realmente, né? Não necessariamente 6, mas eu posso ter que associar bombas até obter a altura manométrica que essa daqui obteria, ou a altura manométrica que a minha demanda exige, tá? Então, vejam que eu tenho aí a bomba multiestágio, o que ela faz? Ela aumenta a altura manométrica, porque cada rotor fornece uma energia H, tá? Bem, uma outra classificação é a classificação quanto ao número de entradas. Olha só, isso aqui é uma bomba com uma só entrada, tá? É uma bomba com uma só entrada de água. Essa é uma bomba com 2 entradas. Não precisa ler, não precisa ser gênio para perceber que a bomba com uma só entrada admite uma vazão Q. A bomba com 2 entradas admite uma vazão 2Q, né? Ou seja, quando eu tenho mais entradas, eu permito uma vazão maior, né? Um bombeamento com uma vazão maior. Então a bomba com mais entradas, ela aumenta a vazão, tá? Então a bomba de uma única entrada, como a entrada é onde é sugado, né? É uma bomba de sucção única, né? Sucção é sinônimo de aspiração, então também chamada aspiração simples ou unilateral, só tem de um lado, né? São as mais comuns, realmente são as mais comuns, tá? A bomba de sucção dupla, aspiração dupla bilateral, aumenta a vazão, então para médias e grandes vazões, né? Para o aumento de vazão. Construtivamente, o rotor de dupla sucção nada mais é do que a justa posição de 2 rotores de simples sucção pelo costado. Olha só, o que é que acontece aqui? Você tem 2 rotores. Ah, professor, então também aumenta a altura manométrica? Não, porque aqueles rotores lá da bomba multiestágio estão em série. A água sai de um, vai para o outro. Aqui não. Aqui cada entrada tem um rotor próprio. Então são 2 rotores refletidos um no outro, tá? Um do lado do outro, no mesmo eixo, mas refletidos um no outro. Cada um gira para a vazão que entra. Então são 2 rotores ali em paralelo. É como se isso aqui fossem 2 bombas de mesma altura manométrica em paralelo. Então vai aumentar o que? A vazão. Não é em série, tá? Então,
Nas bombas de entrada bilateral, de dupla entrada, né, aspiração dupla, o rotor equivale hidraulicamente a 2 rotores em paralelo e é capaz de elevar, teoricamente, uma descarga dupla, ou seja, 2 vezes a vazão, daquela que se obteria com um rotor simples, mas a altura manométrica não mudaria, entende? Então isso daqui equivaleria a uma associaçãozinha aí em paralelo. Eu aumento a vazão, mas a altura manométrica não muda. A bomba multistágio, eu aumento a altura manométrica, mas a vazão não muda, tá? Bom, e aí eu passo um pouquinho para frente. Quanto à velocidade de rotação, eu tenho bomba de baixa rotação com a velocidade específica, a rotação específica menor que 500 RPM. Com rotação específica entre 500 e 1800, eu tenho a bomba de média rotação. E a bomba de alta rotação, com rotação específica maior que 1800 RPM. Professor, o que é que isso implica na minha vida? Qual é o meu critério de decisão? Contrate o fabricante da bomba, tá? Nesses aspectos, nós projetistas não temos muito ali. A gente tem que entrar em outros cálculos que já não são muito da nossa área, do nosso estudo, tá? Como engenheiros, a gente está apto a fazer tudo que é tipo de cálculo. Mas aí seria ali um pouco de desvio de finalidade, uma perda de foco, tá? Vamos para frente. E aí, uma outra classificação, que essa a gente já sabe. Classificação quanto à posição da bomba na captação. Ela pode ser de sucção negativa, que é a bomba não afogada, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Tá? Sucção negativa é aquela onde eu tenho aqui a bomba, o eixo da bomba é o Z igual a zero, lembra? E eu tenho a sucção ocorrendo abaixo dela, ou seja, abaixo do zero são cotas negativas, né? Então eu tenho uma bomba de sucção negativa. Esse é o caso mais comum. Essa bomba aqui é a bomba não afogada. Eu tenho também a bomba afogada, que é a bomba de sucção positiva, né? Que é aquela onde o eixo da bomba está aqui e ele vai sugar de um poço de sucção que está acima dele, né? Isso aí evita o quê? A cavitação, tá? Evita a entrada de ar na bomba, tá? E a bomba submersa, que é a bomba, literalmente, o pessoal confunde afogada com submersa, né? Submersa é mergulhada dentro da água mesmo, tá? Então, geralmente empregadas onde há limitações no espaço físico, como, por exemplo, um poço profundo, que é uma tubulação, tá? Então, a submersa. E onde eu tenho, na verdade, a necessidade de uma sucção maior, né? De uma tubulação de sucção maior, que é algo que a bomba centrífuga não me dá essa possibilidade, tá? Bom, faladas aí as classificações da bomba centrífuga, agora a gente amplia a nossa imagem, tá? A gente vai fazer uma visão mais macroscópica. Eu estava no microscópico, eu estava na bomba centrífuga. Agora a gente amplia nosso foco e vai para uma visão macroscópica, falando do universo maior das bombas, tá? Tipos de bombas. Então vamos lá. Bombas são dispositivos que conferem energia à água. Vão transferir energia à água ou ao fluido. No nosso caso aqui, o fluido é a água, tá? Para que essa possa ou aumentar a pressão, ou vazão, ou ambos, ou, por exemplo, recalcar, enfim, tá? Como é que eu classifico? Olha só, centrífuga é a que nós vimos. Bomba de deslocamento positivo, também chamada bomba de deslocamento, tá? Repito, bomba de deslocamento positivo, simplesmente também chamado de bomba de deslocamento. E bombas especiais, tá? Bomba centrífuga, também chamada de turbobomba, bombas hidrodinâmicas ou, eu gosto dessa, rotodinâmicas, tá? Por quê? Porque elas têm um movimento dinâmico a partir do movimento de um rotor, tá? Ou uma hélice, mas é algo que está girando, certo? Então são as bombas turbobombas ou rotodinâmicas, tá? Ou bombas hidrodinâmicas também, tá? Usadas na maioria dos casos, mais ou menos 90% das bombas utilizadas no planeta Terra são bombas centrífugas. Por isso que a gente realmente dá importância, no nosso caso principalmente, às bombas centrífugas, ok? Mas eu tenho também as bombas de deslocamento, também chamadas bombas volumétricas, não esqueça disso, também chamadas bombas volumétricas ou volumógenas ou hidrostáticas, usadas em casos especiais, que na verdade aqui a gente não vai nem abordar, porque não é usado para nós aqui, tá? E bombas especiais, tem vários tipos e para determinadas situações específicas.
bombas com ejetor, que a gente mencionou esse tipo de bomba lá no capítulo de captação de manancial subterrâneo, bombas com emulsão de ar, pulsômetro, por aí vai. Eu vou mencionar isso aqui também, tá? Então, memoriza esse slide. Bomba centrífuga, também chamada turbobomba, hidrodinâmica ou rotodinâmica. Bomba de deslocamento, também chamada volumétrica ou hidrostática, tá? Bom, aí vamos falar logo aqui da bomba, da bomba de deslocamento. Aqui eu não escrevi, eu não sei porquê, mas isso aqui é a bomba. Na verdade é uma analogia. Ó, a hidrodinâmica, que é a nossa bomba aqui, né, que é a bomba centrífuga, é essa daqui que a gente já conhece, né? A água entra nessa direção, por força centrífuga, essa aqui é a radial, né, a centrífuga pura. Gira, né, impulsionada por um rotor girando e sai aqui, tá? Professor, mas você está falando da radial, e se for axial? Eu também tenho o giro de uma hélice, a água entra por um lado e sai na mesma direção. Beleza. Mas eu tenho um giro do mesmo jeito de uma hélice, né? Olha qual é a diferença para a bomba de deslocamento, ó. Isso daqui, pessoal, é a entrada e aqui eu tenho um êmbolo, tá? Aqui eu tenho um êmbolo. Esse êmbolo, ele, como um pistão de um carro, tá? Como um motor de um carro. Esse êmbolo, ele vai para frente e vai para trás. Então, quando ele vai para frente, ele impulsiona a água para a saída, tá? Quando ele vai para trás, ele enche a câmara. Quando ele vai para frente, ele joga uma pressão, uma força nessa água e impulsiona. Então, ele trabalha com um movimento de vai e vem de um pistão. Essa é a diferença para a bomba de deslocamento, tá? Vou explicar isso melhor. Olha só, bomba de deslocamento, vamos falar dela. Ela não cai na prova, mas você, em termos de intelectualidade, de conhecimento técnico, precisa saber o que é, tá? Mas ela não é usada para a gente aqui, tá? Bomba de deslocamento. Então eu tenho aqui o seguinte, eu nem vou perder tempo lendo aqui, tá? Eu tenho um pistão, tá? Que à medida que ele sobe e desce, ele enche essa câmara. Eu não sei, aqui não está indicado o sentido da vazão. Eu vou arbitrar aqui que a vazão entra por aqui e sai por aqui, tá? Então, ele enche, tá? Na hora que ele levanta, ele suga, né? Gera uma pressão negativa, ele suga, ele enche. Aqui eu tenho uma aberturazinha, que automaticamente uma fecha, outra abre, né? Na hora que ele enche, essa daqui está fechada, essa daqui está aberta. Aí na hora que ele começa a fechar, essa fecha, para a água não voltar, né? Porque vai haver uma pressão aqui e essa abre para a água sair por aqui. Então, esse movimento sincronizado entre a abertura dessa, fechamento dessa, ou vice-versa, e a subida ou descida desse êmbolo é sincronizado, tá? Então, basicamente, a bomba de deslocamento, ela funciona com uma câmara que vai encher, secar, e a água vai ser impulsionada por ela, tá? E essas bombas de deslocamento, elas... eu vou já falar disso aqui, tá? Eu fiz os efeitos aqui, mas os efeitos eu não sei porque mudaram a sequência deles, tá? Mas a sequência vai ser assim, ó. A bomba de deslocamento positivo, ou bomba de deslocamento, fornece, isso aqui é uma característica dela, ó, memorize isso aqui, uma vazão constante e um volume preciso a uma velocidade fixa. Apesar das mudanças na pressão, ou seja, ela funciona para baixas vazões e mesmo altas pressões. Baixas vazões e mesmo alta pressão. Pessoal, olha o que está escrito aqui, ó. O que é que ocorre se eu bombear de um silo o shampoo usando uma bomba centrífuga? A bomba centrífuga vai introduzir velocidade à água, ao shampoo, para sair com uma velocidade enorme, consequentemente com uma vazão enorme. O que é que você acha que vai acontecer com o shampoo se ele for mexido desta forma, manipulado desta forma pela bomba, né? Ele vai virar espuma, né? O shampoo, ele não pode acontecer isso. Com alta ou com baixa pressão, o que vai importar aí é a vazão. Eu não posso pegar o shampoo e transportar com essa vazão. Com a bomba centrífuga, não. Então a bomba centrífuga não é adequada. Por isso que eu coloquei aqui setinhas opostas.
shampoo com bomba centrífuga resulta em espuma. Então, não combina, setinhas opostas. Agora, setinhas indo para o mesmo lugar. Shampoo eu uso o quê? Uma bomba de deslocamento. Por quê? Porque ela é feita para trabalhar com baixa vazão. Ele aguenta a pressão. Muita pressão. Mas essa pressão não tá se convertendo em uma velocidade rápida. É bem lento. Tá? Então, a bomba de deslocamento é a ideal para esse tipo de indústria. Que não é o nosso caso. Concordam? Professor, como se classificam as bombas de deslocamento? Tem a rotativa e a reciprocante, que é a alternativa. Então, bomba de deslocamento tem a rotativa e a alternativa. Olha só, existem dois tipos, né? A bomba rotativa possui movimento circular. E você vai dizer, pai, então isso aí é a centrífuga. Tenha calma, você vai entender o que é o movimento circular, não é o do rotor, tá? Então, apesar desse movimento ser circular, isso aqui em nada tem a ver com a bomba centrífuga. Em nada, tá? Não é o rotor. Você vai entender, eu vou mostrar uma imagem para mostrar o que é que se movimenta circularmente. Mas a bomba de deslocamento, tá? Também chamada bomba de deslocamento positivo ou hidrostática, ela vai ser rotativa ou reciprocante. A reciprocante também é chamada de alternativa. E ela não é baseada no movimento circular. Ela é baseada no movimento de vai e vem, tá? Movimento de vai e vem, tá? Que é a que a gente vem mostrando para vocês. O vai e vem de um êmbolo, tá? Mas eu tenho a reciprocante ou alternativa e a rotativa. Então, olha só. Aqui eu tenho uma rotativa, tá? Eu vou passar bem rápido. A água entra por aqui com velocidade controlada, com vazão controlada. Veja que eu tenho um dispositivo aqui, aonde essas duas... deu branco agora. Engrenagens, pronto. Essas duas engrenagens giram e permitem que no caso aí, o shampoo, por exemplo, né, passe por elas pelo outro lado. Certo? Então, é dessa forma que vai ocorrer. Tá ok? Eu tenho vários tipos de bomba rotativa. Aqui eu vou só ilustrar. Engrenagem, de lóbulo, de parafuso, a peristáltica, tá? Todas elas são bombas de deslocamento rotativas, tá? E aí, olha só, aqui eu tenho as alternativas. Baseado em quê? No vai e vem de um pistão ou êmbolo, tá? Para frente, para trás ou para cima, para baixo, tá? Diferindo das bombas centrífugas, que é baseado na rotação de um rotor ou de uma hélice, e das rotativas, que são bombas de deslocamento, que também são baseadas no rotor, mas no movimento circular, mas de uma engrenagem. A engrenagem não está sugando a água e empurrando para o outro lado, né? Como as bombas centrífugas, ok? Então eu tenho aqui, eu não vou ler isso aqui, é só explicando como é que funciona, mas é um pistão, tá? Que abre e fecha, impulsiona, ok? Bom, mais do mesmo, né? Êmbolo e tal, diafragma, são tipos de bombas alternativas, tá? De diafragma. E aqui eu coloco um resumão, ó, das bombas de deslocamento. Eu tenho as alternativas, de pistão ou êmbolo, diafragma. Se for de pistão ou êmbolo, duplo efeito ou simples efeito. E aí tem simplex, duplex, acionado por... Nem eu sei isso. Por quê? Porque a mim não interessa. Vocês sabem que eu sempre tenho a filosofia de fazer o seguinte: eu explico o que é necessário como objeto da nossa demanda, como projetista, como engenheiro. E nós não temos a demanda de compreender isso daqui. Eu, como professor, vou um pouquinho mais à frente e explico as bombas de deslocamento, embora elas não sejam ali o objeto do nosso estudo, tá? E as rotativas, que tem um só rotor, rotores múltiplos, palhetas, pistão, engrenagem, parafuso e por aí vai, tá? Então pronto, uma vez que a gente passou um pouquinho, vamos passar sobre essas bombas. Todas essas aqui ainda são bombas, né, até o slide anterior, de deslocamento. Agora aqui, ó, curvas, pronto. Agora chegou no que interessa para a aula, certo? Pessoal, primeira coisa a falar, essa é a famosa curva HQ, vulgarmente conhecido como curva da bomba. Antes de explicar esse slide, de passar para os próximos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Uma bomba não tem apenas uma curva. Uma bomba tem várias curvas típicas. Mesmo essa curva típica, dentre outras, mesmo essa, sendo aquela que é vulgarmente conhecida como curva da bomba, ou seja, quando se pensa em curva da bomba, se lembra dela,
Não existe só ela. Ela é a principal, a que mais fala sobre a bomba? É, mas não é só ela, tá? Então, aqui tem curva da bomba, curva HQ, mas não existe só ela, existem várias. Nessa situação aqui, a gente já viu lá em instalações hidrossanitárias um pouquinho sobre como escolher uma bomba por catálogo, tá? E no catálogo você tem exatamente curvas HQ, por catálogo. Você liga lá a altura manométrica que você precisa com a vazão e você vai encontrar lá uma escama, né? Você vai ligando o eixo X com o eixo Y, você vai encontrar uma escama que vai dar numa bomba. É aquela bomba que você vai comprar, tá? Mas aqui eu estou mostrando curvas de bombas específicas centrífugas. Olha a centrífuga que é a nossa curva 3, ó. Tá? Perdão, curva 1, bomba centrífuga curva 1, é a vermelhinha. Olha a curva da bomba centrífuga como é que ela é, tá? Ela é bem mais democrática, bem mais amigável. Ela trabalha, pessoal, numa faixa de vazão grande, tá? Ela trabalha numa faixa de vazão relativamente grande. Agora, ela trabalha dentro, pegando do ponto mais alto ao ponto mais baixo, de um intervalo de altura manométrica relativamente, uma palavra que eu vou usar, restrito, limitado, né? Ela trabalha no intervalo de altura manométrica relativamente limitado, né? Agora, olha só as duas azuisinhas que são as bombas de deslocamento. A 2, que é essa, é a rotativa. A 3, que é essa, é a alternativa, ou reciprocante. São muito parecidas. Olha a característica delas. Elas trabalham para uma pequena faixa de vazão, ó. Tá vendo? Elas não podem ter essas vazões variadas. Normalmente essas vazões são pequenas. Embora elas trabalhem para qualquer pressão, para qualquer altura manométrica, tá? Então essa daí é a diferença. As características dos nossos sistemas de abastecimento de água são realmente adequadas ao uso desse tipo de bomba aqui, da bomba centrífuga, tá? Mesmo assim, eu já coloquei aqui as bombas de deslocamento, tá? Vou passar para frente. Essa daqui é uma bomba de deslocamento, é um dosador, usado lá em estação de tratamento de água para dosar cloro, sulfato de alumínio, que são substâncias que a gente vai usar para o tratamento da água, tá? Então, um outro exemplo de bomba de deslocamento é a bomba dosadora, que requer precisão e baixa vazão. Isso aí é uma bomba também, mas é a bomba dosadora, não é para as nossas adutoras, né? Aqui a gente está focando nas bombas que vão ter nas elevatórias, tá? Bom, então vamos voltar para o universo das bombas centrífugas, né? A gente volta para esse universo para falar o seguinte, olha só. O que é a bomba centrífuga, né? Em 1689, a bomba centrífuga aí já vai para 330 anos, 331 anos, tá? O físico Denis Papin inventou a bomba centrífuga. Tipo de bomba mais usada no mundo até hoje. Professor, duas coisas que nunca mudaram, né? A bomba centrífuga e a roda. Pois é, nunca mudaram. O que foi lá, tá lá. Lógico que hoje em dia você tem ali um dispositivo de segurança maior, materiais mais resistentes, mas o princípio físico de funcionamento dela é o mesmo, não mudou em nada. O que mudou foi a tecnologia dos materiais, né? Hoje elas são mais seguras, mas você não mudou o princípio físico, tá? Bom, e aí, é construída de acordo com um princípio bem simples, o líquido é levado até o cubo do rotor e através da força centrífuga é lançada na direção da periferia dos rotores, ou seja, a aplicação da força centrífuga. Para que mais simples do que isso, tá? Barata, robusta, por quê? Porque ela é pequena e consegue transmitir uma energia muito grande, então a robustez tem a ver com isso, tá? Disponível em diversos materiais de construção, o que barateia a construção e o preço dela. Baixo custo de manutenção, porque ela é uma mecânica simples, seria um motor de Fusca, todo mundo mexe, tá? Operam a altas velocidades, podem ser acionadas diretamente por motores elétricos, permite bombear líquidos com sólidos, dependendo do rotor que você coloca, e a operação dela é relativamente silenciosa comparada a outras bombas, tá? Então,
você fez aqui um dispositivo de sucesso, um equipamento de sucesso, tá? Então eu fiz aqui as desvantagens da bomba centrífuga. Olha só, bombas de um único estágio, monorotores, não são projetadas para altas pressões, realmente. Você teria que ter, caso fosse ter a necessidade de uma altura manométrica muito grande e quisesse, implicasse ali para colocar uma bomba de um único estágio, esse estágio, para permitir uma vazão muito grande, ela teria que ser uma bomba de dimensões muito grandes. E aí não convém, né? Não convém. É melhor você partir para outras soluções, tá? Bombas multi-estágio para altas pressões são caras, principalmente em materiais resistentes à corrosão. Quem trabalha com água trabalha com corrosão, tá? Outra desvantagem, a sua eficiência decresce rapidamente para vazões diferentes daquela para a qual foi projetada. Isso daqui, pessoal, num primeiro momento, você fica meio querendo entender como é que isso funciona. Mas dentro da frase que eu coloquei para vocês, engenheiro hidráulico que não sabe analisar curva de bomba e curva de sistema e analfabeto hidráulico, você vai entender isso aqui fácil. De antemão, eu vou dar uma palhinha aqui para você, tá? Vou dar uma palhinha aqui para você. Vou voltar esse slide aqui e vou mostrar isso aqui, tá? A bomba centrífuga, ela tem, além dessa curva, que é a curva da bomba HQ, tem uma outra curva de eficiência, que ela é mais ou menos assim, ó, uma parábola. E essa parábola, ela vai ter uma eficiência maior, que vai se situar mais ou menos dentro dessa região, ó. Essa região aqui é a região de operação, ou região de trabalho da bomba. Você tem que projetar o sistema e escolher uma bomba para que ela trabalhe dentro dessa região. E é isso que nós vamos aprender. Se você comprar essa bomba, mas o seu sistema estiver operando com essa bomba nessa região aqui, essa bomba não está com eficiência. A eficiência dela cai. Da mesma forma, se você estiver trabalhando nessa região aqui, a eficiência dela também já caiu. Já foi grande, já caiu. Tá baixa aqui, ó. Então essas bombas centrífugas, elas não são projetadas para trabalhar em qualquer faixa dessa curva, não. Tem uma faixa específica, que é a faixa de trabalho, ou faixa de operação, tá? Tá bom? Nós vamos ter um ponto aí que a gente chama de PT, ponto de trabalho, ou PO, ponto de operação, tá? Que é nessa região. Eu tenho que encontrar o ponto de trabalho nessa região para que eu tenha a máxima eficiência da bomba possível, tá? Então até isso é importante para você. Então quando eu passo isso daqui, tá? Eu volto para cá, a sua eficiência decresce rapidamente, a curva cai muito, ou depois ou antes da eficiência máxima, para vazões diferentes, maiores ou menores, tá? Daquela para a qual a bomba foi projetada, ok? Eu dei só uma palhinha, mas você ainda vamos explicar oficialmente, faz de conta que você nem ouviu isso ainda, tá? Bom, passando para frente, sua performance não é muito boa para altas viscosidades, mas ok, a gente está trabalhando com água, dá. Então, não é boa para outros materiais, para água dá, tá? Então vamos para frente. Precisam ser escorvadas, pois ficam sujeitos à incorporação de ar. Pronto. Nós vamos ter um capítulo só para falar de cavitação, para falar disso. Então a bomba centrífuga, ela tem realmente essa questão que a gente em outros slides já andou mencionando para vocês, né? É por isso que existe a bomba afogada e a bomba não afogada, que é um projeto que você executa, né? Se você construir uma bomba afogada, você construiu a bomba abaixo do nível da água da sucção, né? Então aí realmente você elimina a necessidade do procedimento de escorva da bomba. Não é vai lá escova os dentes não, hein? É escorva da bomba, tá? Bem, então, mas isso daqui é uma questão. Então você tem que muitas vezes projetar, caso faça uma instalação de bomba não afogada, um dispositivo para a escorva da bomba. Então essa é uma questão, tá? Essa é uma questão importante. Tá aqui a nossa bomba, né? Tá aqui a nossa bomba. Carcaça azul, tá? Sem mistério. Vamos logo ao que interessa. Eixo, tá? Eixo, tá aqui o eixo da bomba, tá? Tudo passa pelo eixo. Do ponto de vista da mecânica, das peças, vai ser importante. Pra gente só precisa saber que tem um eixo aí, a direção do eixo. O rotor, que é o coração da bomba, tá? E a descarga, ou seja, a saída da bomba. A bomba vai girar aqui e vai ser impulsionada para cá, tá? Esses aí são os elementos principais. E aqui é a alimentação, ou seja, é por onde a bomba entra, né?
por onde a água entra. Note que a região do rotor é hermeticamente fechada, ou seja, a água não passa para cá, para o mecanismo para o maquinário, eu vou chamar aqui de maquinário da bomba, tá? Ela não passa para o maquinário da bomba, tá certo? Para a sala de controle da bomba. A água fica retida dentro dessa região do rotor, ok? Isso daqui é hermeticamente fechado, protegido contra vazamento para cá, para essa região da bomba, ok? Bom, mais do mesmo, ou seja, essa imagem eu já mostrei para vocês já conhecem. Vou passar um pouquinho para frente, tá? Vou passar. De novo também, falando das bombas radiais, axiais e mistas. A gente já viu isso daqui tem quem classifique a bomba sob essa classificação. Por isso que é um pouco complexa a questão da classificação. Porque eu mostrei para vocês no início dessa aula várias classificações, sendo uma delas essa classificação. Tem quem classifique a bomba apenas sob esse aspecto aqui, ó, radial, axial, né, que é inline, ou mista. E todas as outras, velocidade de rotação, né, número de rotores, seriam uma espécie de subclassificação, ou seria uma espécie de modelos da bomba, versões da bomba, tá? Mas eu até concordo, a classificação das bombas centrífugas realmente é essa, radial, axial ou mista, né? Aquilo ali é mais uma espécie de subclassificação ou versões com relação a vários aspectos, tá? Então, passando para frente, a gente já sabe isso daqui. Número de rotores, né? Eu vou até alterar esses slides, vou retirar o que já tem, né? Monoestágio, que é o número de fases. Aqui, ó, dependendo do número de rotores, a bomba centrífuga se classifica em monoestágio ou multiestágio, né? Aí eu coloco uma bomba. Olha só, essa aqui é uma bomba de eixo horizontal de um único estágio. Essa é uma de eixo vertical de um único estágio, tá? Quando que eu uso uma ou outra? Espaço físico. Essa daqui ocupa mais espaço físico, essa daqui ocupa menos espaço físico, tá? A diferença é essa, tá? Geralmente, a monoestágio são usadas em aplicações que não exigem altura manométrica com mais de 150 metros de coluna d'água, tá? Aí, quando eu preciso disso, eu vou para multiestágio. Opera em qualquer intervalo aí de 2 até 100 metros de coluna d'água, tá? Disponível nas versões vertical e horizontal, de eixo vertical e horizontal, tá? Essa daqui é a multiestágio, ó, multiestágio. Seja de eixo horizontal, com 6 estágios, nesse caso aqui tem 3 estágios, 1, 2, 3, seja de eixo vertical. De novo, questão do espaço, tá? Essa aqui tem uma altura, mas ocupa realmente pouco espaço, essa daqui ocupa mais, tá? Usadas em instalações onde é necessário uma altura manométrica elevada, né? A gente já sabe, diversos rotores aumenta a altura manométrica, ok? Beleza, disponível na vertical e na horizontal também. E aqui, para a gente ser bem objetivo, uma classificação maior, que eu vou só pular, só para dizer para você o quanto é complexo para nós como projetistas, ainda mais recém-formados, com pouca experiência, né? Normalmente o aluno se forma, o da UFES faz muito isso, vai fazer projeto hidráulico, aí ele fica ali sem saber, beleza, ele sabe a vazão, sabe a altura manométrica, mas ele não é muito ainda conhecedor íntimo, né, dos catálogos, ele não é muito íntimo dos fabricantes, então ele não sabe ainda quais são os modelos de bombas que tem, as versões. Então é isso, pessoal, vai trabalhar com isso, estreite o seu relacionamento com o fabricante de bombas, com as bombas, né? Eu tenho a felicidade de morar a um quarteirão de um fabricante de bomba muito conhecido aqui no Nordeste, a um quarteirão na mesma rua onde eu moro, tá? Então de vez em quando eu vou lá, tomo um cafezinho com eles, troco uma ideia sobre bombas e tudo. Já fiz cursos com outros cursos gratuitos para engenheiros, com outros fabricantes de bombas. Vamos lá. Então aqui, ó, bomba de sucção, bomba axial, né? Pode ser horizontal, monoestágio, multiestágio, com acoplamento longo com o motor, com acoplamento curto com o motor, ou multiestágio com acoplamento curto, tá? Pode ser axial, que é em linha, né? Seja ela de eixo horizontal, seja ela de eixo vertical, monoestágio com acoplamento longo, ou então tanto horizontal como vertical, mono, quer dizer, tem uma variedade enorme, enorme, enorme de bombas centrífugas, tá? Campo de aplicação, estamos terminando nossa aula, olha só, as diferentes exigências de desempenho das bombas centrífugas
especialmente em relação à altura manométrica, vazão e instalação, junto às exigências de operação econômica, são algumas das razões pelas quais existem tantos tipos de bomba. Isso daqui mescla tudo que eu fui falando ao longo dessa aula, tá? A figura mostra os diferentes tipos de bomba em relação à vazão e pressão. Olha só as bombas que eu apresentei para vocês. Ó, aqui eu tenho de novo o meu gráfico HQ, tá? E eu tenho o campo de aplicação de cada uma das bombas. Ó, bombas de fluxo radial multiestágio. Isso aqui é bomba centrífuga, é um tipo de bomba centrífuga, né? Radial, né? Multi-estágio, ou seja, é a centrífuga pura com muitos estágios. Note que a multi-estágio, ela tem aí uma certa extensão para vazão e uma certa extensão para altura. A radial também, ou seja, a centrífuga pura monoestágio, ela não tem alturas muito grandes, elas têm um limite bem menor do que o limite aqui da multi-estágio, tá? Aqui eu tenho as bombas centrífugas de fluxo misto e aqui eu tenho as bombas de fluxo axial, as bombas inline, aquelas que têm hélice, tá? Olha como as bombas inline não trabalham para regiões de pressão elevada, baixas pressões, mas trabalham com grandes vazões, tá? Então nesse esqueminha aqui eu coloquei apenas as bombas centrífugas, tá? A gente vê o campo de aplicação delas, tá? Para a nossa matéria, realmente, na maioria dos casos, a gente vai usar a bomba centrífuga pura, a radial, tá? Já aqui, olha só, pessoal, eu coloquei, tá todo fora de ordem, eu fiz esses slides com a animação na ordem. Eu acho que quando muda de versão do Office, ele altera essa animação, e aconteceu isso comigo, tá? Veja que aqui eu coloquei essa azul clara aqui, ó, esse polígono todinho aqui é a centrífuga. Tá? É a centrífuga. Nesse caso aí, a centrífuga pura, a radial. Aqui não ficou bem expresso. Isso aqui é a radial, centrífuga pura. Tá? É a radial. Porque isso aqui também é centrífuga. Ó. Só que aqui é mista e aqui é a bomba axial. Tá? Veja que a bomba axial ela trabalha com pequenas alturas manométricas e vazões maiores. As que trabalham com maiores vazões são as axiais. Ó. Vejam também que o maior campo de aplicação é o da centrífuga pura, o da radial, que é esse azul claro, que abrange isso aqui tudinho, ó, tá? Abrange isso aqui tudinho. Veja que as alternativas que são de deslocamento são esse amarelinho aqui, esse retângulo mais elevado, ó. Não trabalham com vazões maiores, embora trabalhem com pressões maiores, tá? E essas aqui são as rotativas. Essas duas não interessam pra gente, mas a centrífuga pura interessa, tá? Ok? Então não vou perder muito tempo lendo isso aqui, porque isso aqui é o que eu falei agora, ok? Aí eu coloquei de novo aí, e eu vou voltar aqui, ó. Na superposição deve-se utilizar, ou seja, na hipótese de eu ter uma demanda que mais de um tipo desses atenda a minha necessidade, tá? Ou seja, eu posso ter uma vazão bem aqui assim, ó, bem aqui assim, que vamos colocar aqui não, mas vamos colocar aqui assim, ó. Que tanto uma bomba centrífuga, quanto uma bomba centrífuga pura, né, uma radial, quanto uma axial, atendem. Aí eu vou ter que decidir por outros critérios. Pela viscosidade do líquido, qual é a melhor, qual é a que trabalha melhor, de acordo com o líquido que eu estou bombeando, com a água que eu estou bombeando, com a presença de sólidos em suspensão, se há uma variação de vazão, com a facilidade de manutenção, com os custos, tudo isso daí quem vai dizer para você é o fabricante. Por isso que eu estou passando essa mensagem aqui para você, tá? Bom, então, passando para frente, eu faço no final das contas aqui uma análise comparativa entre as bombas volumétricas, que são as bombas de deslocamento, e as turbobombas, que são as bombas centrífugas, né? Primeira análise, ó. Relação constante entre vazão e velocidade da bomba. Eu tenho sempre uma vazão constante, tá? E pequena. Trabalho para pequenas vazões. De modo que a vazão bombeada independe da altura ou da pressão a ser vencida. Ou seja, ela depende da velocidade e não tem relação com a altura. Na bomba centrífuga, a bomba fornece uma certa quantidade de energia. Olha só, a bomba fornece uma certa quantidade de energia. Quanto maior é a vazão, menor vai ser a altura manométrica que eu consigo atingir. Então há uma relação de proporcionalidade inversamente, uma relação inversamente proporcional entre vazão e altura manométrica, né? Basta ver que a fórmula da potência é gama
QH sobre eta, né? Que se eu mantiver um rendimento constante, P específico da água constante, e para uma mesma potência, ou potência constante, o Q e o H variam inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for o nosso Q, quanto maior for a nossa vazão, menor vai ser a nossa altura manométrica e vice-versa, tá? Então, na bomba centrífuga, eu tenho essa relação, ou seja, se eu preciso aumentar a altura manométrica, eu tenho que reduzir a vazão, e vice-versa. Se eu aumentar a vazão, inexoravelmente a minha altura manométrica cai, tá? Na bomba volumétrica, não. Há um controle da velocidade de rotação da engrenagem. Então, a velocidade, a vazão é condicionada com a velocidade, independente da pressão, tá? A pressão não vai fazer a engrenagem girar mais ou menos, tá? Então, é uma primeira característica. Então, aqui, a vazão Q bombeada depende das características do projeto da bomba, da rotação e das características do sistema em que ela está operando, tá? Quando a energia é fornecida, é transmitida ao líquido sob a forma de energia de pressão. Aqui não, a energia é na forma de energia cinética e de pressão, né? Energia cinética, a rotação, força centrífuga é energia cinética, tá? Podem iniciar a sua operação com presença de ar no seu interior. Aqui não. Aqui eu não posso iniciar com ar no interior, não. Aqui, em outras palavras, ela pode iniciar vazia, tá? Aqui não. Eu tenho que primeiro tirar o líquido, eu tenho que fazer a escova da bomba, tá? Algumas produzem vazão constante e outras vazão variável, vazão pulsante, chamada vazão pulsante. Não é nem que ela varia, ela é pulsante. Ela tem um controle periódico dessa vazão, tá? E essa não, essa aqui trabalha sempre com uma vazão constante, tá? Então a gente viu aí, a gente começou a mergulhar no universo das bombas. Isso foi a nossa aula 3. Hoje a gente já sabe que a gente vai trabalhar com bomba centrífuga, geralmente, na enorme maioria dos casos, com bomba centrífuga pura, tá? Que é a bomba radial, tá certo? Na próxima aula, a gente vai ainda continuar falando especificamente de bombas, só que a gente vai falar agora da aplicação, da parte prática. Isso aqui foi conhecimento mais teórico sobre as bombas. Agora que vem a aplicação, por isso que aqui não tem exercícios. Aplicação, a parte prática, ou seja, a gente vai conhecer o que é a curva de uma bomba, a curva do sistema, tá certo? Então deixo para vocês aqui um forte abraço, os votos de bons estudos. A título de curiosidade, eu procuro evitar menções temporais para que essas aulas fiquem sempre atemporais. Para qualquer momento que você for assistir, daqui a meses ou anos, você não tem a noção de quanto que essa aula foi gravada, né? Apesar de que de vez em quando eu cito o ano que nós estamos, 2020, hoje é dia 15 de novembro, dia das eleições, dia do primeiro turno das eleições no Brasil. Para mim, uma das eleições mais importantes que nós tivemos, que nós temos que realmente extirpar toda a perversidade que está acontecendo, todo o fascismo que está acontecendo no nosso país atualmente, né? Então, pós-eleição, porque vocês já votaram, né? Eu não votei ainda, mas quando vocês assistirem esse vídeo vocês já terão votado. Eu espero que vocês tenham tido aí um bom voto, um voto consciente, tá bom? Não esqueçam da sua caneta, do seu título de eleitor, da sua máscara e da sua classe social. Salve a